Bom, a ideia hoje é retomar o Antiédipo, uma passagem em que eles estão trabalhando a questão da máquina territorial selvagem ou primitiva, articulando essa passagem a um trecho da introdução do livro A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. E a ideia é um pouco articular nesses dois livros a questão do território e da terra. E talvez, se der tempo ainda, eu vou terminar entrando num livro de uma psicanalista chamada Davi Monique Menard, chama A Vontade das Coisas, o Animismo e os Objetos, para tentar pensar a questão da opacidade do objeto, o modo como ela se refere. Mas a gente vai começar retomando o Antiédipo e retomando algumas questões básicas que a gente vem trabalhando nos últimos meses. Por exemplo, a gente viu com Deleuze e Guattari que aquilo que realiza, aquilo que miracula tudo, em diferentes épocas da história mundial, em diferentes regimes semióticos da história mundial, se modifica ao longo do tempo. Então, por exemplo, entre os chamados selvagens, o corpo sem órgãos, ou motor imóvel da Terra, né, como Deleuze e Guattari chamam, a causa seria a própria Terra enquanto fonte de poder, enquanto fonte de força. Tudo emana dela. Tudo sai dela e volta a ela. Então, de certa forma, os fluxos que passam sobre a Terra vão ser codificados, vão ser territorializados a partir de filiações e de alianças, regimes de filiações e de alianças. Então, digamos que a distribuição sobre a Terra, nesse regime semiótico, de certa forma, é mais nomádica. As populações se derramam sobre a Terra de acordo com os fluxos, por exemplo, de água. Por exemplo, as pedras, né? O mar, lugares onde há caça. É como se houvessem certos lugares na Terra que constituem centros magnéticos de força. E esses centros magnéticos foram atraindo as populações humanas que foram se agenciando a essas multiplicidades. E aí certas famílias tornavam-se, então, a partir de um compromisso animista, os guardiões da terra, por exemplo, os responsáveis por guardar uma mina d'água. E, de certa forma, eram compromissos firmados, compromissos que o Deleuze chama de dívidas, ciclos, circuitos de dívidas finitas, né? Então, é uma situação de interdependência. Interdependência entre as multiplicidades, que criam, então, um local. Essa interdependência ela não é organizada a partir de fora. Uma distribuição, como eu disse, nomádica, no próprio campo. De acordo com o que ali passa. E quem passa a codificar. Nesse momento, como eu disse, as relações se dão enquanto recursividade, como chama o Vieira de Castro, de roubo e dom. Ou, como diz o Deleuze, circuito de dívidas finitas. Um exemplo disso na Queda do Céu é o circuito de vinganças, né? Não há um Estado ainda, ou não há um Estado forte ainda para instaurar um direito universal que vai distribuir a vingança, vai distribuir a violência, vai monopolizar a violência.
Então, haviam circuitos de vinganças entre famílias, entre grupos. Então, esse é um exemplo desse funcionamento, dessa codificação territorial primitiva, né? Chamada de primitiva ou selvagem. Na passagem ao regime bárbaro, o que há é a centralização e a verticalização cada vez maior de um aparelho de Estado. Se coloca uma pergunta: será que o aparelho de Estado não existia no regime territorial selvagem? Segundo o Pierre Clastres, ele já existia em formato de Urstadt, um Estado sempre em vias de se fazer, em vias de se levantar, em vias de se tornar cada vez mais forte. Por isso que as sociedades primitivas ou selvagens eram sociedades contra o Estado, não porque elas fossem anteriores ao Estado, mas porque elas viviam criando mecanismos para que não se fortalecesse um poder central. Mas na passagem ao regime bárbaro, a gente vê que há, então, essa centralização e há uma transcendência cada vez maior do déspota. Agora, o motor imóvel do cosmos, o corpo sem órgãos, aquilo que miracula, que realiza tudo, já não é mais a Terra, mas é o déspota, é o corpo do déspota, através da sua ligação com um Deus único. Então, a gente pode pensar na passagem de relações mais horizontais ou transversais para relações cada vez mais verticalizadas, né, ou piramidais. Agora já não há uma territorialização da Terra, uma codificação das relações sociais, mas uma sobreterritorialização da Terra e uma sobrecodificação das relações. Agora já não é mais as pessoas se derramam nomadicamente sobre a terra, mas o Estado distribui cada vez mais a terra de acordo com a proximidade com o déspota, né? Em última instância, tudo é do déspota, tudo sai dele e tudo volta para ele, dado que ele é o representante do Deus na terra. E um terceiro momento que, como eu disse, se dá tudo ao mesmo tempo e é uma questão de predominância, né? Digamos que o capitalismo e o Estado bárbaro já estavam em germe, em potência na máquina territorial primitiva. Então é uma questão de mais de predominância, né? E de certa forma, há uma passagem, então, de uma predominância de um regime despótico para um regime capitalista. E nesse regime capitalista, agora, o corpo sem órgãos, ou o motor imóvel do cosmos, não é mais nem a Terra e nem o déspota. É o capital. É o capital que é dele que tudo emana. É para ele que tudo vai, é dele que tudo sai, para ele que tudo volta. Ele se torna o equivalente geral das relações. E então, de certa maneira, foi isso que a gente andou trabalhando, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, falando um pouco desses 3 regimes de signos, ou dessas 3 fases da história mundial, segundo Deleuze-Guattari. E eu vim usando o livro do Davi Copenau e do Bruce Albert para descrever, né, para dar uma espécie de conteúdo justamente para a máquina territorial selvagem. Né? Então, no Davi Copenau, a gente viu como funcionava esse circuito de vinganças e também como funciona o circuito de dons, né, de presentes, no sistema que eu dizia com o Deleuze, que é um circuito ou bloco de dívidas finitas. Essa questão da dívida, na passagem à máquina bárbara, essa dívida vai se tornar cada vez mais uma dívida infinita para com Deus. Agora não é mais uma dívida finita entre pessoas, entre pontos de vista, mas é uma dívida infinita, uma moratória ilimitada na relação com Deus. Então a gente já não age em vista das relações imanentes, mas em vista de uma dívida
que foi contraída antes, num tempo antes do tempo, que é o tempo do mito, é o tempo de Adão e Eva, e continuamos pagando, né, esse pecado, continuamos atualizando os pecados e pagando por eles, numa dívida que é paga, digamos, em vista de uma vida após a morte, de uma vida no céu. E na passagem ao capitalismo, nós nascemos endividados, né? Nós nascemos tendo que pagar em várias vias, tendo que conquistar esse equivalente geral e produzir dinheiro para viver, né? Para morar, para se alimentar, para estacionar o carro, né? Tudo vai sendo cada vez mais capitalizado, né? Daqui a pouco para respirar. Então, é como se a gente já não vivesse num circuito de trocas, de dívidas finitas, mas cada vez mais num circuito que passa por um equivalente geral. Um equivalente geral que é acumulado por alguns, é monopolizado por alguns, e cada vez e que outros têm cada vez menos, né? Então, cada vez menos também possibilidade de ter acesso aos fluxos. Levando essas questões em conta, a gente vai falar um pouco sobre a questão do território e da terra, no Deleuze-Guattari e depois na Queda do Céu. São um pouco diferentes os conceitos, mas a gente vai ver que apontam um pouco para o mesmo lugar. Como que se perdeu a terra? A terra enquanto o corpo sem órgãos, enquanto essa vitalidade imanente que vai sendo cada vez mais projetada num representante divino ou num equivalente geral. Alguém quer falar, gente, antes de eu entrar aqui no Antiédipo? Eu tinha visto que alguém tinha levantado a mão aí. Não? Bom, aqui a gente está na página 194 do Antiédipo, chamado A Máquina Territorial Primitiva, o corpo pleno da Terra. Eles vão descrever aqui a passagem da máquina territorial primitiva para a máquina bárbara. Eu leio. A noção de territorialidade só é ambígua aparentemente. Com efeito, se a entendemos como um princípio de residência ou de repartição geográfica, é evidente que a máquina social primitiva não é territorial. Só o será o aparelho de Estado, que, segundo a fórmula de Engels, subdivide não o povo, mas o território, e substitui a organização gentílica por uma organização geográfica. Porém, mesmo onde o parentesco parece ter importância maior do que a terra, não é difícil mostrar a importância dos laços locais. É que a máquina primitiva subdivide o povo, mas o faz sobre uma terra indivisível, onde se inscrevem as relações conectivas, disjuntivas e conjuntivas de cada segmento com os outros. Por exemplo, a coexistência ou a complementaridade que há entre o chefe de segmento e o protetor da terra. Quando a divisão incide sobre a própria terra, devido a uma organização administrativa fundiária e residencial, não se pode ver nisso uma promoção da territorialidade, mas, ao contrário, o efeito do primeiro grande movimento de desterritorialização sobre as comunidades primitivas. A unidade imanente da terra como motor imóvel dá lugar a uma unidade transcendente, de natureza totalmente distinta, que é a unidade de Estado. O corpo pleno da terra já não é o da terra, mas o do déspota, o inegendrado, que se encarrega agora tanto da fertilidade do solo como da chuva do céu e da apropriação geral das forças produtivas. O sócios primitivo selvagem era, portanto, a única máquina territorial em sentido estrito. E o funcionamento de uma tal máquina consiste no seguinte:
declinar aliança e filiação, declinar as linhagens sobre o corpo da terra, antes que haja um Estado. Então eu vou retomar e trabalhar sobre alguns trechos, né? Eles começam dizendo que só aparentemente a noção de territorialidade é ambígua. Aparentemente, essa noção de territorialidade tem relação com o aparelho de Estado, mas a gente vai ver que, na verdade, só a máquina territorial, só a máquina primitiva, de fato, é territorial. É isso que eles estão tentando dizer aqui, né? Primeiro, se a gente entende o território como um princípio de residência ou de repartição geográfica, a máquina primitiva não seria territorial, porque não há uma repartição geográfica, não há uma residência fixa. Então, se a gente entende desse modo o território, só o aparelho de Estado seria territorial, né? Segundo Engels, o aparelho de Estado subdivide não o povo, mas o território. Então, por essa repartição, o aparelho de Estado criaria o território, substituindo a organização gentílica, a organização das comunidades, por uma organização geográfica, fundiária, estatal. Mas vejam só, a máquina primitiva, ela subdivide o povo. Ela não subdivide o território. Ela não reparte o território. Ela subdivide o povo, mas sobre uma terra que é indivisível, que é irrepartível. Sobre essa terra indivisível, o povo é distribuído. As funções do povo, da população, são inscritas a partir de relações conectivas, disjuntivas e conjuntivas, através de segmentos, de séries. Por exemplo, em comunidades primitivas, algumas séries muito importantes, por exemplo, que um antropólogo, historiador das religiões, também acho que é o Jorge Dumézil, falava da importância do guerreiro, do religioso, né, do sacerdote e do camponês, se não me engano. Eu não tenho certeza agora, mas são divididos, tem 3 segmentos importantes. Se você nasce a partir daquela filiação, é aquela série que você seguiria. E existem certos códigos ligados à sua série. Existe uma codificação e uma territorialização dessas séries. Os órgãos, preciso lembrá-los, são coletivos nessa máquina primitiva. Então, os órgãos e as funções, a existência é distribuída de acordo com séries, de acordo com segmentos. Então, como eu já disse, digamos que o coletivo dispunha dos órgãos sexuais masculinos dos sacerdotes baixos da deusa Tanit, ou da deusa Astarté. Esses homens precisariam ser castrados, em nome da fertilidade, em nome da aliança com a deusa. Ora, a deusa e o coletivo, sob o nome da deusa, sobre o drama da deusa, dispõem desses órgãos. Essa unidade imanente da Terra, como motor imóvel, né, como máquina miraculante, que engendra tudo, que produz e recolhe tudo, com o tempo dá lugar, passa a predominar uma unidade transcendente, que é a unidade do Estado. Então pensem esses vários segmentos se distribuindo junto aos fluxos na Terra. Os mineiros, os caçadores, os agricultores, os coletores, aqueles que trabalham, os pescadores. Vocês percebem como que vão sendo declinados os segmentos junto aos fluxos sobre o corpo da Terra? E como vão se constituindo filiações ligadas
a funções, ligadas a lugares, ligadas a hierarquias, a segmentos. Eu diria que a filiação tem uma grande importância aí, mas também a aliança. Talvez haveria a possibilidade de passagem de um segmento a outro a partir da aliança. Né? Mas eu não vou discutir isso ainda porque está em um outro subcapítulo. Só que essa distribuição nômade sobre a Terra vai dando lugar cada vez mais a uma distribuição, né? O Estado, ao se apropriar das forças produtivas, vai se tornando cada vez mais transcendente sobre o corpo da Terra. Vai se apropriando dos fluxos. Porque agora o valor de fertilidade, como diz o Davi Copenau, é dado pelo déspota. É o déspota que detém o valor de fertilidade do solo. É ele que pode chamar a chuva. E, por conseguinte, é ele que se apropria das forças produtivas e dos objetos de consumo que são produzidas. Tudo emana dele, ou seja, ele tem o poder para convocar a fertilidade, para convocar a riqueza, e, portanto, tudo retorna também a ele. Tudo é dele. E aqui a gente tem a instauração de uma propriedade privada, piramidal. Né? Na verdade, agora, nesse momento, tudo pertence ao déspota. Há, nesse momento, um primeiro grande movimento de desterritorialização das comunidades gentílicas. Se haviam territórios distribuídos ao modo de segmentos, agora se tem uma sobreterritorialização. O Estado que detém todos os territórios, que recolhe impostos sobre esses territórios, principalmente que se apropria da riqueza gerada pelos territórios, né? Então surgem duas possibilidades aqui do uso do termo territorial, né? Se a gente está usando o territorial no sentido estrito, que o Deleuze e o Guattari querem dar nitidez, dar relevância, apenas a máquina primitiva é territorial. Ali, as pessoas se distribuem sobre o corpo da Terra junto aos fluxos, como segmentos que caçam, que perseguem esses fluxos, que vivem junto a esses fluxos, que criam relações de interdependência com essas outras multiplicidades. Então, num sentido estrito, só a máquina primitiva é territorial. Só que se a gente quer entender o território como a distribuição não do povo, mas a distribuição da terra, aí a gente vai ter uma outra ideia do território, né, que é esse território distribuído pelo Estado. Apropriado a princípio pelo déspota e depois distribuído pelo Estado ao sabor das flutuações e da especulação do dinheiro, do capital. Né? Em algum momento a gente vai ver que essa sobreterritorialização do déspota vai dando lugar a uma propriedade privada distribuída de acordo com o capital. Né? Então vai haver não mais uma sobreterritorialização, mas uma descodificação absoluta dos fluxos. Né? Absoluta não, relativa dos fluxos. E uma desterritorialização. Né? Agora, digamos assim, uma terra... O Guattari dá o exemplo disso sobre, nos anos 90, nos Estados Unidos, me parece que em Nova York, o Trump fazia certas jogadas comerciais que ele desvalorizava quarteirões inteiros para comprá-los. Então, vocês percebem como que o valor da terra, o valor da propriedade, ao sabor de uma jogada de especulação do capital, o valor da terra vai lá embaixo. Porque agora tudo é regulado pelo equivalente geral. A própria terra já não é um valor fixo, já não é um valor garantido. O ouro já não é um valor garantido. As riquezas do solo, né,
os minerais, os vegetais, os cereais já não são valor garantido, mas flutuam de acordo com o capital. Eu só queria voltar aqui no último trecho, que eles estão falando sobre os sócios primitivos, né, e dizendo o seguinte: e o funcionamento de uma tal máquina consiste no seguinte: declinar aliança e filiação, declinar as linhagens sobre o corpo da terra, antes que haja um Estado. Na nota de rodapé eles dizem: declinar, mantive declinar para traduzir decliné, com a intenção de grifar como significado desse verbo a ideia de enunciar todos os casos de, como quando se diz, enunciar todos os casos de um substantivo. Então, a máquina territorial primitiva, o que ela faz é declinar todos os casos de filiação e de aliança. Ou seja, é distribuir sobre o corpo da terra segmentos de pessoas de acordo com a filiação, com que os pais dessas pessoas e os descendentes dessas pessoas faziam, e de acordo com as alianças que vão sendo feitas. Então, digamos assim, nada impede que uma família de caçadores um dia se encontrasse com uma família de pescadores. E, de certa forma, passariam a adaptar também, né, através da aliança, construída ali pelo casamento, uma outra atividade, uma outra função, né? E dentro desses atividades que eu citei, né, do caçador, o coletor, o pescador, eu gostaria de sublinhar que o agricultor tem uma enorme importância na passagem desse aparelho primitivo para o aparelho despótico, né? Porque o agricultor tem a relação com a sedentarização e o fortalecimento do aparelho de Estado, né? É só quando as pessoas puderam começar a estocar alimentos, a criar, a produzir grande quantidade de grãos, de confinar rebanhos, que foi possível, de certo modo, sobreterritorializar a terra, né? Sobrecodificar as relações. Então, de novo, no Antiédipo aqui eles definem dois conceitos de território. Um que é esse território dos primitivos, dos selvagens. É um território que implica uma relação de bloco de dívida finita com os envolvidos naquele território. Não é um território fixo, não é um território repartido, não é um território numericamente contado, não é um território cercado, é um território vivo. É um território que implica roubos e dons, interdependência, simbiose, às vezes com a montanha, como diz o Ailton Krenak, com o rio, com a multiplicidade, os povoamentos de caça, né? Ou os povoamentos dos animais de presa, enfim. Por outro lado, o segundo conceito de território que eles trazem, que eles consideram que é um conceito relativo de território, né? Não é esse conceito que eles estão querendo dar força aqui, mas é o território que surge pela repartição da terra, em que intervém o Estado como uma estrutura, como uma instituição aí fundiária, né? que recorta e distribui, cerca, coloca impostos, né? Cobra impostos. Questões, gente, antes da gente entrar aqui na queda do céu? Eu só tenho uma consideração. Tá cortando o meu áudio? Não, por enquanto está bem. Tá meio travando a minha imagem, então não sei se meu áudio está cortando também. Quando você comenta ali, né, da passagem para o capital e essa autorregulação que existe, né,
E aí você citou o exemplo da especulação imobiliária, do Trump e tal. Eu acho que uma coisa assim que surge é a entidade do mercado, né? O mercado como uma coisa viva que assim não tem que falar, é o mercado, assim, né? Como uma entidade mesmo, assim, né? Que existe nesse período de capital que como se fosse o primeiro-ministro assim do negócio e que rege tudo, né? E, enfim, e tem uma coisa meio personificada, né? Enfim, quem acaba se envolvendo, estudando um pouco mais de economia e tal, sente, pelo menos esse é o meu sentimento, né? De que existe uma personificação dessa figura do mercado. Uhum. Enfim. Eu acho importante essa observação que você traz dessa... A gente poderia falar de fetiche, né, de animismo aqui. De certa forma, é como se tornasse uma entidade que passa a regular a vida de todo mundo, né? Então, me parece que a direção do pensamento, por exemplo, da Isabelle Stenger, quando fala em reativar o animismo, né, quando se fala na intrusão de Gaia, né, como essa revolta, essa vingança da Terra contra o capitalismo, contra as nossas formas de apropriação, enfim, das multiplicidades de viventes, né, eu acho que eles estão indo nessa direção de entender que há uma espécie de feitiçaria sem feiticeiro no capitalismo. Que há algo mágico aí, né? E aí tem o conceito já de fetichismo já no Marx, que teria que ser reconsiderado aí, pensado, enfim. Mas eu acho que eu vou fazer isso mais adiante, quando a gente entrar lá na Davi Monique Menard. Uhum. Consegue me ouvir? Tá um pouco baixo, mas tô ouvindo. Consegue agora? Melhor? Eu queria só complementar que acerca do que você trouxe. Eu lembrei bastante de um artigo que eu li uma vez, que era de um professor da FGV, e questionava por que não teria havido, né, um grande império na Amazônia. E ele trouxe várias informações dessas que você acabou de trazer também, e dizendo, principalmente no sentido de que os fluxos de mercadoria eles se davam de uma forma mais fluida, né? Onde eles cultivavam principalmente tubérculo, a mandioca, frutas, peixes e alimentos, né, que não eram estocados. E a partir do momento em que surgiu o grão, né, que a gente pode começar a observar assim uma gênese, um surgimento da estrutura do Estado, né? A partir do momento em que as pessoas cultivavam grãos e estocavam grãos, esse grão passa a ser uma moeda, ou pelo menos uma commodity, e aí ele passa a ter um valor comum ali, né, naquela determinada comunidade. Uhum. E uma coisa que ele observa, assim, é que uma característica importante dessa transformação é o acúmulo, né? A capacidade de se estocar aquela riqueza, né, era o que caracterizava e funcionava, né, o surgimento dessa estrutura. Faz sentido? Com certeza, acho que é isso. Em algum momento, parece que esses cereais, ou também outras coisas, minerais, por exemplo, né, o ouro, se tornaram equivalentes gerais, antes mesmo da moeda, antes mesmo do capital. Né? Então, eles eram trocados por qualquer coisa. Né? Em algum momento, o ouro, em algum momento, a terra.
em algum momento, em alguns lugares, por exemplo, sementes, né? Então adquiriram esse status de equivalente geral, né? Então poderiam servir para trocar por qualquer coisa, né? Uma outra coisa que eu desconfio é que tem a questão do valor, da passagem de um valor puramente de uso das coisas, e que tem a ver mais com essa coisa imediata, essa coisa do nomadismo, né? Essa coisa do que precisa, um facão, né? Uma pedra, uma linha, de coisas muito práticas, né? Me parece que em algum momento há uma passagem de um valor de uso para um valor de uso cerimonial. E essas coisas que adquirem um valor de uso cerimonial também vão facilitar a passagem ao capital, porque são coisas que são tiradas do domínio da utilidade, né? Mas adquirem ali um valor cerimonial que teria relação com o contato com as divindades, com o contato com os espíritos, com a convocação de certas forças. Então, o ouro, as joias, né, as pinturas, tudo isso vai adquirindo esse valor de uso cerimonial e que implica também um estoque, né? Até que vai haver uma passagem cada vez de um valor de uso para um valor de troca, né? O capital aí, o capital por si mesmo, ele não tem valor de uso algum. O que a gente vai fazer cheio de dinheiro numa ilha deserta, que não tem mais ninguém, por exemplo? O capital só possui valor de troca quando ele se torna um equivalente geral, quando há um consenso entre nós de que tipo isso vale, né? Outra coisa que me chamou a atenção que você disse, que me deu uma ideia, que é muito interessante isso, é que me parece que nessas sociedades contra o Estado existia, por exemplo, o povo da mandioca, existia o povo do rio, existia o povo dos caçadores, existia o aliado da capivara. É isso que é o povo ser distribuído sobre o corpo da Terra ao modo de segmentos. O Marcel Mauss fala dessa importância das profissões na antiguidade que eram passadas de pai para filho, né? Era uma família de alfaiates, por exemplo, né? Agora já na Europa, pensando. Uma família de comerciantes. Então era mais ou menos assim, era pela via da filiação e pela via, às vezes, da aliança, né? Um homem se torna aliado da onça, por exemplo, ou se torna aliado da capivara. A capivara passa a comparecer nos sonhos dele para dizer onde tem caça, né? Como que acontece uma aliança dessa ordem? Por um acontecimento inaudito, que não estava inscrito na filiação. Então percebem agora que tem certas pessoas que tinham afinidade com os metais, outras tinham afinidade com a floresta e com a caça, outras tinham afinidade com o rio. E assim as pessoas vão se distribuindo sobre o corpo da Terra, declinando filiações e alianças. Então eu acho muito interessante isso, porque até hoje a gente percebe, assim, às vezes até mesmo em famílias, mas às vezes também ao modo da aliança, como existem pessoas que parece que nasceram para fazer alguma coisa, que tem uma aliança, por exemplo, com o fogo, que tem uma aliança, por exemplo, com a terra, que tem a mão para plantar. E quando vai se formando um aparelho de Estado, o que vai acontecendo? O Estado se torna um imenso aparelho burocrático, né, que distribui também funções, que absorve muito dessas pessoas e produz também, com a questão dos impostos e com a questão dessa hierarquização, cada vez mais uma exclusão e uma apropriação da terra. Quem fala muito disso é a Silvia Federici, naquele livro Caliban e a Bruxa, né? Como que essa terra, as pessoas eram muito, as mulheres principalmente, né, eram muito mais ligadas às ervas, à força da terra, aos ciclos da lua, e vão perdendo isso, né, com a apropriação da terra pelo Estado. As pessoas vão se sentindo desterritorializadas e descodificadas daquela vida que elas tinham.
Mas essa descodificação e essa desterritorialização a nível do povo, na verdade, é uma sobreterritorialização e uma sobrecodificação que o Estado fez sobre os territórios primitivos, sobre os segmentos. Tem um livro, eu fiquei até tentando pesquisar aqui, que na minha cabeça a tradução é o anarquismo começa pela barriga, mas eu vou ter que achar ele porque ele é inglês, mas fala sobre essa questão dos grãos e como não é possível que nenhuma sociedade que armazena grãos seja uma sociedade anarquista, né? E aí o argumento dele começa a partir desse lugar, né? De como as pessoas se alimentam, né? E isso tem um impacto nas possibilidades de sistemas organizacionais e econômicos que vão se estabelecer ali. Tá cortando meu áudio? Tá bom. Tá bem travando. E é bem interessante, faz um tempo já que eu vou tentar achar quem que é o autor e tal. E aí, quando a gente para pensar também na questão da caça, por exemplo, que é fundamental para a construção, ou do próprio perspectivismo, ou para a constituição de uma cosmologia, de tudo, acho que essa questão de como se alimenta, né, da onde vem a comida e como se estabelece essa troca, me parece bastante fundamental para que possibilite ou não determinadas alianças, né, e determinados modos de viver, né, porque é desse lugar de necessidade, assim, digamos, bem, assim, básica, digamos, todos precisam comer, né, então isso vai reger algo, possibilitar ou impossibilitar certas formações. Sim. Eu acho que nessas sociedades contra o Estado, inclusive essa coisa dos segmentos implicavam uma aliança também com a caça, né? Havia certos procedimentos para se fazer essa caça, porque antes de tudo, digamos que os guerreiros ou os xamãs entravam em contato, às vezes em sonhos, com o chapiri, com as imagens, por exemplo, da capivara. E haveria que ter aí uma espécie de pacto, né? Uma espécie de aliança. E isso implica um dos procedimentos, um dos combinados, por exemplo, que se estabelece é que o próprio caçador que matou uma caça, ele não a coma, né? Parece já algo assim que predispõe, não propriamente aqui com a caça, mas entre os humanos, uma certa divisão, né, daquele alimento. Porque podia muito bem o melhor caçador querer ficar com toda a caça só para ele, né? Então já tem algo de uma distribuição ali coletiva, mas tem algo também de uma espécie de respeito, parece, à caça ali, né? Então é um dos procedimentos, né? Um deles. E tudo isso levando em conta esse circuito, né? De roubo ou de dom. É como se eles tivessem uma tendência a não tomar demais alguma coisa, porque tomar demais implica que pode haver uma retaliação, uma vingança, ou que não vai haver mais caça. Obviamente que esse problema se complexifica muito mais, né, na nossa sociedade estatal, nesse mundo superpopuloso, né, em que a gente vive. E que se julga mais civilizado, né? Sim. É um delírio da razão, né, porque digamos que alguém pode olhar com crueldade os ritos antropofágicos ou os ritos de caça indígenas, mas não sabe de onde vem a comida, né, que está na prateleira do mercado. Não sabe, assim, né? Na verdade, denega, né? É um mecanismo perverso. Eu sei, mas ainda assim... A gente não abate a nossa caça, né? Sim. Não é preciso, né? Não é necessário, a gente não quer lidar com isso.
Eu acho que isso contribui para a denegação perversa, né? Você não tem contato com... Não somos nós os agentes diretos da crueldade, né? Da suposta crueldade que seria o sacrifício ali do animal. E então isso se torna natural, né? A ponto de, enfim, se tornar algo totalmente banal a morte, né? Assim, a título de experiência pessoal, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e conheço, sim, de várias pessoas que já tiveram morando em chácaras, em fazendas ou qualquer lugar da área rural, e muitos deles deixaram de comer carne após ter uma experiência, né, de abater um animal, né? Para muitos foi traumático o suficiente para não querer se alimentar dela de novo. Uhum. De certa forma, a gente tem que congelar, né, toda uma camada, toda uma multiplicidade de afetos em nós, assim, para a gente se alimentar, né, para a gente viver em grande medida. E, enfim, eu vejo, assim, que homens, né, dependendo da profissão, vocês imaginam, por exemplo, homens que trabalham num frigorífico, né, a que nível que tem que chegar de desconexão dos afetos para ter essa vida. Tem que congelar os afetos, construir uma couraça ali de domínio, né, de exercício de poder, de domesticação. Uma proteção assim muito grande, né, da própria fragilidade. E a mesma coisa para a terra, né? Como que as pessoas devastam, assim, queimam uma quantidade enorme, destroem florestas, né? Poluem e assim, em nome do delírio, outro delírio, né? Da razão, o progresso. O progresso é uma espécie de feitiço, né? Essa ideia também, os marxistas diziam ideologia, né? A ideologia do progresso, eu poderia dizer o feitiço do progresso, né? Essa ideia que, de certa forma, faz funcionar um monte de coisa, faz funcionar a economia, o mercado, né? As indústrias, com uma certa mentalidade, né? Ou seja, o que importa não é o que vai ser feito ali da terra, não é se o valor não é mais o valor, digamos assim, da vitalidade, da fertilidade, da vida, da interdependência, da ecologia. É um valor de progresso, que se pode extrair da terra, né? Tanto que a gente chama os viventes, as coisas, a terra, de recursos naturais, né? É a palavra que você deu a isso, mercadoria, recursos naturais, propriedade. É uma denegação da vida, né? É uma denegação dos outros pontos de vista, em vista de um objeto que se extrai, neutralizado na sua existência, na sua opacidade. Para mim, essa coisa do progresso, eu sempre conecto muito com a ideia da técnica, né? Como a técnica como um fim em si mesma, e essa crença, né, de que existe um melhor jeito de fazer, que é o jeito mais eficiente, mais rápido, mais, né? E que quando você apresenta uma alternativa a isso, por exemplo, não, aqui não teremos tanto lucro, mas teremos outras coisas, né? Não, mas
a pessoa fica até meio desconcertada, assim, do tipo, não faz sentido o que você está falando, né? Porque tem uma lógica técnica que rege tudo. Inclusive, né, na minha interpretação, as próprias, nem mesmo Marx abandona essa questão da técnica, né? É uma coisa que assim, se pensa, mas ainda não se tem uma crença de que a tecnologia ou que vai ter um progresso que em algum nível vai ser bom, assim, né? Não, ele não abandona isso, né? E aí eu que considero extremamente relevante visitar, por exemplo, Copenhague, o perspectivismo, porque são outras é uma outra lógica, uma outra cosmologia, uma outra ontologia, né? Então aí a técnica não rege, né? Mas muito do que se tem crítico dentro, né, que seja as epistemologias do norte, digamos assim, elas não abandonam essa ideia do progresso, mesmo quando críticas, né? Enfim. Eu não saberia dizer na obra do próprio Marx, mas, por exemplo, os governos no Brasil que se dizem de esquerda sempre, enfim, apostaram muito, né, nessa pauta do progresso também, da indústria, né, do agronegócio. Então, basta a gente ver que o governo Lula e o governo Dilma, principalmente, foram desastrosos, né, para os indígenas. Não tanto quanto o Bolsonaro aqui, não tem como, mas também. Bom, vou ler agora um trecho do A Queda do Céu, está na página 35 e 36. Há, entretanto, duas pequenas passagens de A Queda do Céu que me tocam especialmente, por resumirem de modo epigramático o que eu chamaria a diferença indígena. A primeira é uma citação em epígrafe ao capítulo 17, Falar aos Brancos, de um diálogo havido no dia 19 de abril de 1989, o Dia do Índio, entre o general Baima Denis, ministro-chefe da Casa Militar durante o governo Sarney, sempre ele, e Davi Copenaua. Quase conseguimos ouvir o tom arrogante e complacente com que o dignatário militar, provavelmente obrigado a jogar conversa fora com um índio qualquer, durante aquela tediosa efeméride, pergunta a Davi: o povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra? Ao que o impávido xamã replica: não. O que eu desejo obter é a demarcação de nosso território. Pano rápido. O que me fascina nesse diálogo, além, naturalmente, da soberba indiferente à farda demonstrada por Copenaua, é a presunção do general, que imagina poder ensinar aos senhores da terra como cultivá-la, convicto de que, povo da natureza, os índios não entendiam nada de cultura. Baima Denis devia pensar que os Yanomami eram nômades, ou algo assim, que acredita, ademais, que os pobres índios estavam sequiosos de beber dessa ciência agronômica possuída pelos brancos. A ciência que nos abençoa com os pesticidas cancerígenos, fertilizantes químicos e transgênicos monopolistas, enquanto os Yanomami se empanturram com o produto de suas roças, impecavelmente agrobiológicas. Mais fascinante ainda, porém, é a total inversão de conceitos proposta por Davi, em sua réplica, verdadeiro contragolpe de mestre espadachim. O general fala em terra, quando deveria estar falando em território. Fala em ensinar a cultivar a terra, quando o que lhe compete como militar, a soldo de um Estado nacional, topográfico e agronomocrático, é demarcar o território. Baima Denis não sabe do que sabem os Yanomami. E, aliás, o que sabe ele de terra? Mas Copenaua sabe bem o que sabem os brancos.
Mas Schopenhauer sabe bem o que sabem os brancos. Sabe que a única linguagem que eles entendem não é da terra, mas a do território, do espaço estriado, do limite, da divisa, da fronteira, do mar e do registro. Sabe que é preciso garantir o território para poder cultivar a terra. Faz tempo que ele aprendeu a jogar o jogo dos brancos e nunca mais esqueceu. Veja-se sua entrevista ao portal Amazônia, concedida exatamente 26 anos após o colóquio com o general. Quem ensinou a demarcar foi o homem branco. A demarcação, divisão da terra, traçar fronteira, é costume de branco, não do índio. Brasileiro ensinou a demarcar terra indígena. Então a gente passamos a lutar por isso. Nosso Brasil é tão grande e a nossa terra é pequena. Nós, povos indígenas, somos moradores daqui, antes dos portugueses chegarem. Lutei pela terra Yanomami, para que o meu povo viva onde eles nasceram e cresceram. Mas o registro de demarcação da terra Yanomami não está comigo, está nas mãos do governo. Mesmo diante das dificuldades, o tamanho da nossa terra é suficiente para nós, desde que seja somente para nós, e não precisamos dividir com os garimpeiros e ruralistas. Então, nessa citação, primeiro tem uma espécie de jogo do general, né, do ministro-chefe lá da Casa Civil. Ele parece oferecer como que um anzol ao Davi Schopenhauer, né? É uma armadilha. Ele pergunta se eles querem aprender a cultivar a terra, como se os Yanomami não tivessem cultura, não soubessem cultivar a terra. Oferecendo essa terra, o que o general está dissimulando, o que ele não está querendo falar sobre, é sobre a demarcação do território. Mas o Schopenhauer, ele entende o logro, ele entende que essa ideia de terra do branco não é a mesma ideia de terra dele. Ele sabe que a linguagem que o branco entende é do território, é da demarcação, é do registro. Né? Então, ele responde, né, que faz essa réplica, que quando o general fala em terra, ele deveria estar falando em território. Então é como se o Schopenhauer já tivesse se apropriado da linguagem que o Estado fala, né? Então, assim, para os Yanomami poderem cultivar a terra, na verdade, eles precisam primeiro entrar no jogo do Estado, entrar nessa demarcação do território. Então, tem pelo menos 3 conceitos aqui, né? Primeiro, a terra, sobre a qual se distribuem nomadicamente ou segmentariamente os Yanomami. Em seguida, chega o Estado português e depois brasileiro e instaura uma demarcação de territórios. E aí, a partir de uma demarcação de territórios, se oferece uma terrinha ali, né? Se oferece uma terrinha ali em que os brancos, inclusive, poderiam ensinar os indígenas aí a cultivar, né? Com as suas técnicas super científicas, né? Cheios de fertilizante, transgêneros, transgênicos e pesticidas, né? E então, de certa forma, é uma perspicácia aqui do Davi Schopenhauer, né? Ele já aprendeu a jogar o jogo dos brancos. Ele não aceita que os brancos o ensinem o cultivo da terra. Os indígenas já fazem a ecologia, né? Eles estão no centro da ecologia há milhares de anos. Então, eles estão muito à frente tanto desse cultivo destrutivo que os ocidentais, os brancos, fazem, quanto até da própria ideia de ecologia contemporânea, né? Que também, de alguma maneira, já é apropriada aí pelo capitalismo. Questões, gente, antes da gente seguir agora adiante?
percebem que o conceito de terra e território no Davi Copenaua e no Deleuze-Guattari difere, né? Mas o mais importante é que tanto em um quanto no outro, o que há é, a princípio, uma terra distribuída segmentariamente, de acordo com os fluxos, onde as populações se derramam perseguindo fluxos, e depois uma estratificação pelo aparelho de Estado, né, que passa a distribuir territórios com impostos, né, com cercas. A terra antes era indivisível. Com o Estado, a terra passa a ser toda repartida, toda dividida, né? Então, o conceito de território aqui usado pelo Davi Copenaua se refere ao conceito de território lá do Deleuze-Guattari, que enfim, que já está ligado ao Estado também, né? Que não é aquela territorialidade primitiva. Boa noite. Boa noite. Não sei onde cada um está. Eu fiquei pensando nessa questão que você pontuou e que realmente eu tenho muita dificuldade de associar a questão dos conceitos dentro da psicanálise para a questão do estruturalismo, né? E uma questão que você pontuou é a questão do nomadismo, que eu acho que a princípio tinha muito como uma decorrência do próprio existir indígena, né, da própria permanência indígena, a questão do nomadismo, isso lá atrás, né, a gente pode pegar século XVI e assim por diante, em que não se tinham ainda, aliás, se tinha um desejo ainda da fixidade, mas ainda não eram algo recorrente, entendendo que as populações indígenas elas foram se modificando de território ao longo dos anos, ou seja, porque essa corrente, né, migratória eu acho que era necessária. Só que aí você trouxe a questão da fatia de terra a partir de uma perspectiva mais contemporânea, né, a partir do aparelhamento do Estado como um agente de poder. E nesse sentido, eu fico pensando como que se pensa, por exemplo, todo esse ensinamento, que existe ainda uma incorporação, né, dos indígenas em relação à perspectiva do branco, do branco, em sua própria estratégia de sobrevivência, e que ainda que o Copenau ainda vai olhar para a questão da espiritualidade como um aprendizado, e também ele vai usar isso também a partir da relação dele com a natureza, com as ervas, etc. e tal. Aí minha questão é como que isso pode ser entendido dentro da linha da psicanálise, entendendo que me parece que o Copenau, ele traz um universo de um aprendizado onírico, mas que está ligado a uma ideia de uma ancestralidade. Enfim, eu não estou conseguindo articular muito dentro desses dois campos, assim, porque é difícil para mim. Eu acho que ainda é muito novo essa interface, essa articulação do perspectivismo com a psicanálise, né? Eu acho que, não sei se o Christian Dunker já fez algum vídeo lá sobre Vieira de Castro, perspectivismo, mas eu sei que ele vai dar uma aula na USP esse ano, uma matéria em que ele vai usar na bibliografia o Vieira de Castro. E tem outros psicanalistas, como o Percy Chiavon, que também já fizeram a leitura, já estão fazendo essa aliança aí, né? Mas, a princípio, eu acho que se trata de repensar a epistemologia da psicanálise a partir de um ponto de vista perspectivista e xamânico, né? E não tanto mais imaginário ou simbólico, né? Que é o que predomina na psicanálise. Mas isso ainda resta por ser feito, né?
Enfim, eu acho que esse livro da Davi Monique Menard, né, A Vontade das Coisas, o Animismo e os Objetos, é uma tentativa, né, de uma psicanalista francesa de se posicionar, de fato, de posicionar a psicanálise quanto a essas ontologias, né, que estão surgindo aí através dos próprios povos indígenas e também da antropologia. E eu não acho que seja uma coisa nova, né, que está sendo feita, porque o próprio Freud, para embasar a psicanálise, ele usou a antropologia, né, principalmente a gente vê no livro lá Totem e Tabu, tem todo um uso que depois vai ser muito criticado, né, da antropologia. O Lacan vai recorrer ao Lévi-Strauss, o Jung vai recorrer ao Levi-Bru, ao Fraser, né? Então, é isso, eu acho que esse contato com outras ontologias, com outros povos, nos levam a repensar, né, a nossa estrutura de pensamento, o inconsciente. Tem um texto do Freud que ele diz algo mais ou menos assim, que o inconsciente é o nosso animismo. Enfim, é uma citação que a Monique Menard faz. Então é isso, eu não consigo avançar ainda muito nisso também para ir adiante, né? Mas tem um livro que vai ser publicado esse ano que é sobre psicanálise e esquizoanálise. E eu acho que nesse livro tem algumas tentativas, né, de associar a psicanálise e a esquizoanálise, mas e também e alguns dos textos eu acho que também vão trazer a questão do perspectivismo. Acho que a leitura do Viveiro de Castro, né, do Deleuze e Guattari, é bem importante no livro Metafísicas Canibais, assim, para a gente repensar questões relativas, por exemplo, à antropofagia, né, do que se tratava de fato, ao xamanismo, essa guerra sobrenatural, né, as relações perspectivas por onde que passariam, né, são relações de força, são relações pulsionais. Também poderia, né, me ocorre assim de pensar que no perspectivismo no ameríndio, né, a gente está numa aproximação maior com o real. Se pensar nas categorias lá, né, lacanianas, né, real, simbólico, imaginário, enquanto que a psicanálise, na sua prática mais, né, mais corriqueira, assim, ela fica mais no simbólico e imaginário, né? O Lacan chega a mencionar a questão do real, mas ele ainda, né, estava começando a abrir para isso, mas parece que agora que se começa a trazer, através essa correlação com o perspectivismo, né, essa questão do real mesmo, né, dentro da psicanálise. E até uma diferenciação aí entre pulsão de vida e pulsão de morte, que tanto para o Freud como para o Lacan estavam no mesmo, né, no mesmo nível de antagonismo até, né? Até às vezes a pulsão de morte tendo uma certa, uma certa, né, supremacia, vamos dizer assim, né, como um ponto a chegar, né? O Freud às vezes chega a colocar assim também, né? As suas pesquisas lá, nos seus estudos, né? Eu acho que essa visão da psicanálise agora começa a se aproximar um pouco mais desse real mesmo, né? Tentando se descartar um pouco dessa visão edípica, né? Edipiana, né? Tá mudo, Paulo. Algo como a relação edípica, né? Que está ligada a um simbólico e imaginário. Uhum. Me parece que pode ser por aí um pouco. Por isso, essa aproximação com o ameríndio, com o perspectivismo, né? Sim. Possível. Bom, eu acho que são vários os caminhos possíveis, né? Acho que bastante gente está, enfim, com essa coisa aí no estômago, assim, né? De tipo, tem algo, e com todo o meu desconhecimento de psicanálise, minha
leituras autoguiadas de Freud, o que sempre me provoca é a questão da psicanálise surgir de um mito, né? Para mim, Totem e Tabu é fundamental, assim, quando a gente pensa nesse comparativo com a questão do perspectivismo, com a questão da cosmologia, da ontologia, né? Enfim, dessa realidade. E aí uma coisa que, conforme eu fui lendo Freud, e eu fui ler Freud depois de ter lido Vieira de Castro, é dessa coisa de uma sociedade que se estabelece a partir da superação do desejo do canibalismo, né? E aí até só abri um documento de texto assim, comecei, quais as consequências dessa superação desse desejo de canibalismo, né? O que para onde vai, né, essa pulsão e o que aconteceu? Porque daquelas três principais coisas, né, enfim, desejo do incesto, de matar, enfim, de canibalismo, parece que a modernidade se estabelece a partir da superação somente do canibalismo, porque o incesto enfim, matar outras pessoas continua acontecendo, de certa maneira. E aí, a minha intuição, ela vai mais por esse lado, assim, né, quando eu penso em estabelecer uma reflexão de para onde vaza esse desejo, sabe? Para onde ele se mostra, né? E aí, claro, né? Como eu acabo pensando mais sobre essa questão das estruturas organizacionais e tal, eu vejo o capitalismo como um sistema econômico extremamente canibal, assim, né? Onde você tem que estar sempre predando outras coisas e, enfim, então inclusive é um termo, né, dentro da economia e tal, e aí, nossa, aí começa, enfim, mas aí são intuições, são coisas que a gente vai lendo, tentando elaborar, né, mas é legal, né, pelo menos acho que o espaço aqui é para isso mesmo, para a gente jogar as neuras e trocar um pouco, para não ficar sozinho. Tentando pensar um pouco essa questão do real, do simbólico, do imaginário, né? Usando o anti-édipo, alguns subcapítulos que a gente já estudou aqui. Para o Deleuze e Guattari, o real tem relação com as máquinas desejantes na sua relação com o fora, né? Em fluxos e cortes de fluxos com o fora. Isso seria o real na esquizoanálise. Só que sobre as máquinas desejantes vão se instaurar ideais, digamos assim. Ideais que estabelecem interditos e prescrições. As máquinas desejantes que vão poder ser usadas, os fluxos que vão poder ser cortados. E o Deleuze e Guattari dizem que nessa passagem desse maquinismo, né, imanente para esses ideais que vão se instaurando aí sobre o corpo sem órgãos, o que acontece é que o desejo é desfigurado. Um desejo que por si mesmo é selvagem, anárquico e revolucionário, ele vai ser desfigurado. O desejo vai ser desfigurado pelas instâncias sociais. É a repressão social que vai operar a desfiguração do desejo. Como? Por meio do que a gente chama de recalcamento na psicanálise. A família é representante das instâncias sociais. A família, através do recalcamento da sexualidade, do incesto, o que ela está operando é como representante da repressão social. Como? Desfigurando o desejo. Digamos que o modo como se organiza a família nuclear caminha de tal modo que se instaura uma competição entre os irmãos e entre os filhos e o pai pela mãe, e uma competição entre as filhas e a mãe pelo pai.
Isso acontece como? Por uma desfiguração do desejo. O Deleuze e Guattari dizem assim, o desejo é... Eu vou tentar recuperar aqui. Não é que o desejo seja proibido, interditado, porque incestuoso. O desejo se torna incestuoso porque é proibido, porque é interditado. É um jogo, é um logro. Digamos assim, no momento em que o corpo da mãe e certas práticas sexuais começam a ser interditadas, o desejo se fixa nelas, justamente porque elas são proibidas. E o desejo é assim desfigurado. É como se todo desejo revolucionário agora passasse a ser colocado em termos de transgressão da lei. Então, ou a gente fica no imaginário, Deleuze e Guattari falam da oscilação da psicanálise entre o neurótico e o normal, né? Ou se fica no domínio neurótico, em que a gente busca o incesto, pela via do sintoma, pela via da onipotência sintomática, e o incesto tem relação com a fusão com a mãe, com o assassinato do pai. Ou se oscila, então, para o simbólico, que é reconhecer que a falta não é suturável, que não há completude, e que o desejo tem que ficar dentro dos moldes da lei. Então, o Deleuze e Guattari fala, é uma cilada. A psicanálise não aponta uma saída, porque ou o desejo é incestuoso, ou o desejo tem que reconhecer a falta, tem que reconhecer que há um limite. Mas esse reconhecer a falta é um modo conservador para o Deleuze e Guattari, de se olhar o desejo. Ficar entre essa busca onipotente por completar a falta, ou no reconhecimento da falta, que eles referem à normalidade, para eles é conservador, para eles é reacionário. Para eles se perde a dimensão do desejo enquanto fluxo e corte de fluxo, enquanto revolucionário, enquanto anárquico. Já que a gente está o tempo todo oscilando entre transgressão e punição, entre limite e ultrapassamento do limite, né, a gente perde a capacidade de estar avaliando o desejo, a gente perde a orientação do desejo. Tem relação aí com a pulsão, né? Com a pulsão de vida, com o exercício da pulsão de vida. Então, o imaginário é quando o desejo apropriado, digamos assim, por identificações sociais, é desfigurado. E, por outro lado, o simbólico visa estabelecer o limite da onipotência, né? Mas que tem relação também com a morte, né? Com a nossa finitude. Então, pelo menos na fase estruturalista do Lacan, digamos que a resolução do complexo de Édipo teria relação com a passagem do imaginário ao simbólico, né? De uma busca onipotente pela completude para o reconhecimento da falta, para o reconhecimento do limite, e a instauração de relações culturais, relações a nível da linguagem, o posicionamento de cada um na linguagem. Mas o Lacan tem a última fase, né, que é o ensino dele focado no real, que eu acho que, inclusive, é também um pouco influenciado pelo Anti-Édipo e pelo Deleuze e Guattari. Mas eu não saberia avançar por esse lado. Mas talvez seja uma parte da obra do Lacan que daria para conectar aí com o perspectivismo e com o Viveiro de Castro também, né? Justamente essa parte que dá ênfase ao real. Eu acho que o inconsciente no Lawrence também descreve muito, né, essas relações perspectivistas, essas relações de atração e repulsão
essas relações entre forças impessoais. Bom, eu vou começar a pensar um pouco sobre a questão da vontade das coisas a partir da Monique Menard, mas eu não vou avançar muito, eu só vou jogar o problema para a gente continuar na semana que vem. A ideia agora é pensar um pouco o conceito de objeto na psicanálise. O conceito de objeto na psicanálise, como a gente sabe, não é a coisa, o objeto externo. O objeto em psicanálise tem relação com um objeto interno. Tem relação com uma introjeção que a gente faz de um encontro, de um contato, e com a projeção de uma série de fantasias nossas também sobre esse outro. O objeto, então, gente, é imaginário para nós. Nós projetamos sobre o objeto as memórias das experiências anteriores com ele e as expectativas futuras que a gente tem para com ele. O objeto é dissimulado. Ele é dissimulável. Ele é ambíguo. Só que, para lidar com uma realidade mais ou menos pacificada, a gente tende a introjetar objetos de desejo e projetar para fora, como não eu, tudo aquilo que não nos agrada. Então, o que acontece? Principalmente com os nossos objetos de desejo, tendemos a não ver as partes ruins que ele tem, as partes que são um veneno para nós, digamos. Por isso que tem a expressão, né? O amor é cego. Nós tendemos a projetar sobre o objeto de desejo os nossos anseios, as nossas fantasias, aquilo que nós esperamos dele. Então, com isso, vai para fora do eu e fora desse outro, desse objeto de desejo, tudo que não nos interessa nele. Não queremos ver. Projetamos sobre o objeto nosso ideal de pessoa, de relação. Esse é o objeto imaginário para nós. Assim se constrói um objeto imaginário. E assim buscamos as nossas relações amorosas, né? Pelas relações com os objetos de desejo anteriores, que vão se conjugando, se prolongando umas nas outras, né? No Gerard de Nerval, por exemplo, as mulheres da vida dele repetiam a mãe que repetia a Virgem Maria, né? Então o delírio, ele escava a terra, né? Anterior à mãe, não é a mãe o primeiro objeto, né? Na verdade, a mãe é uma das estações do desejo. Então, no Gerard de Nerval aparece esse domínio mítico da Virgem, né? Que seria ali anterior à própria mãe. Mas assim, com isso, com essa projeção sobre o outro do nosso ideal, com essa construção de um objeto interno imaginário, o que acontece? Um desconhecimento sobre o real, um desconhecimento sobre os pontos de vista, um desconhecimento sobre as relações de força. A Monique Menard chama isso de a opacidade do objeto. O objeto é opaco, nós não o enxergamos, ele não é transparente.
Não vemos todas as faces do objeto, só vemos o que queremos ver. Com isso, perdemos o que no perspectivismo se chama da afinidade potencial, que é essa visada paradoxal, é a visada ambivalente para o objeto. É aquela visada que compreende que há amor e ódio ao mesmo tempo, atração e repulsão ao mesmo tempo, ou sucessivamente. Que ao longo de uma duração, o amor vira ódio, e o ódio pode virar amor. É isso que se perde com a idealização. É isso que se perde com a construção imaginária de um objeto de desejo. E o objeto, então, o objeto por trás do objeto, que é a coisa das Jing, né, para o Freud, fica dissimulada. Sempre com um reservatório virtual, sempre inalcançável, imperceptível, incapturável. O real é o incapturável, é o imperceptível. Nós até atravessamos o limite do real, mas ele recua quando nós atravessamos. Então, quando achamos conhecer alguma coisa, possuir alguma coisa, é uma ilusão. Porque a coisa por trás do objeto, ela se furta a posse, ela se furta a propriedade. É desse modo que, por exemplo, quando temos uma ruptura amorosa, há vezes em que dizemos algo do tipo: você não é mais a mesma pessoa, eu não te reconheço mais. O que está acontecendo aí? Uma desidealização. Se projetava sobre alguém, fantasias, anseios, projetos, e quando essa pessoa não corresponde mais a essa projeção, não reconhecemos mais ela. Era a face oculta do objeto. Era a coisa por trás do objeto. É a coisa por trás do objeto que emerge e nos frustra. Porque justamente a idealização é feita para que não nos frustremos. Quando o objeto responde à onipotência da nossa fantasia, não há frustração. Mas e quando ele resolve se pronunciar? E quando ele resolve aparecer na sua realidade violenta, do seu desejo? Nós somos dilacerados, nós sentimos que ele é cruel conosco. Mas é porque tentávamos alienar o desejo dele numa demanda. O desejo do outro, o outro enquanto objeto, é o incapturável, é o impossuível. Daí que o Lacan criou dois conceitos para falar do objeto tomado numa instância imaginária e do objeto enquanto uma força impessoal real. São os conceitos de falo e de objeto A. O conceito de falo é o conceito de objeto que dá conta da dimensão imaginária do objeto. Buscamos o falo quando buscamos no outro uma completude, uma realização final, um tudo ou nada, uma finalidade, um objetivo. Um exemplo. Pessoas, eu ouvi há pouco tempo de num caso, algo do tipo assim, foi algo mais ou menos assim: eu sou muito safado porque a minha mãe não cuidou bem de mim. Então vejam só, um homem gay que sentiu uma falta, uma frustração da parte da mãe, tende a desenvolver uma obsessividade, uma onipotência sexual, uma onipotência em que ele se entrega como objeto de desejo aos homens, a outros homens, para, de certa forma, suprir o que ele considerava uma falta da mãe, uma falta de amor da mãe. Então, há no sexo uma busca o quê? Do afeto que faltou da mãe. Isso foram palavras dele. Né? As palavras foram mais ou menos as seguintes: eu sou muito safado. As palavras foram ainda um pouco diferentes. Né? Eu estou
enfim, tentando traduzir um pouco aqui. Eu sou muito safado porque minha mãe não cuidou bem de mim, né? Então, a falta da mãe, a falta da completude ali materna, do cuidado materno, o leva a ter comportamentos autodestrutivos, sexuais, buscando um amor, buscando, no limite, esse amor fusional, esse amor da mãe que ele não teve, né? E num lugar masoquista, né, de objeto, em que ele se entrega todo, em que ele se sacrifica para, enfim, ser amado pelo outro. O que ele busca? Ele busca um falo, ele busca uma completude no outro. Ele acredita achar o falo nesses homens. O falo aqui não enquanto órgão sexual masculino, mas o poder, a completude, a realização final. Inevitavelmente ele se frustra, né? Se frustra e se arrisca, de certo modo, porque é como se esse falo fosse o céu, né? Fosse a realização final. Então não tem um dia depois de amanhã. Ele faz tudo em vista desse encontro sexual, um grau, de certa forma, de exposição, né? De falta de prudência, né? Uma busca ali muito desesperada, né? Como se fosse o fim do mundo, mas existe um dia depois de amanhã, né? Existe a espécie, o retorno, né, dessa experiência, o pagamento por essa experiência. E, de fato, no final é uma frustração, porque era uma fantasia dele que ele encontraria o falo, que ele encontraria o gozo absoluto, né? Por outro lado, o objeto A é o índice de uma relação real com o objeto. Por que o índice de uma relação real? Porque o objeto A sempre se furta à completude. Ele é sempre parcial, fragmentário, possuível, mas por um instante. Alcançável, temporariamente. Desfrutável, um instante. E é como se esse mesmo gozo já trouxesse na sua revolta, na sua rebordose, uma experiência de frustração. Porque ali, no momento do encontro amoroso, no momento da conjunção, da conflagração, os dois seres pensavam possuir um ao outro, pensavam dominar-se, pensavam se aprofundar até o mais íntimo um do outro. E quando há o orgasmo, o sujeito que se perdeu, as forças impessoais que se misturaram, que se tocaram, sem se confundir, voltam para casa. O sujeito se repõe sobre o seu lugar. E há a experiência da falta, a experiência da perda do objeto de amor. Então, no nível imaginário, o outro é sempre um objeto perdido. É é sempre um paraíso perdido, né? Algo que se teve e se quer buscar de novo essa posse, né? Essa completude imaginária. Enquanto num plano real, o que há é graus de intensidade nos encontros. Nunca houve a completude. Houve intensidade. Houve gozo, mas não gozo absoluto. É bom que o gozo pareça um fim, mas que esse fim se estenda. Porque se esse fim não se estender, o gozo é a morte. O dia que não houver mais uma extensão do limite que nós pensamos encontrar, é porque morremos. Enfim, na semana que vem eu vou retomar a Monique Menard e seguir também com Deleuze e Guattari para a gente seguir pensando a questão do objeto, da coisa, do animismo envolvido, por exemplo, na propriedade. Desde que a gente tenta neutralizar a coisa tornando-o objeto, mas só que ela não é totalmente neutralizável. Ela mantém a sua face oculta, a sua opacidade, a revolta do objeto, digamos assim. Tem relação com a intrusão de Gaia, né? Esse conceito que eu acho maravilhoso, assim, que em algum momento eu também vou aprofundar. A intrusão de Gaia acontece porque pensamos fazer da Terra um objeto e dispor dela e domesticá-la,
Mas a Terra é viva. E ela se revolta contra nós. Ela se vinga, ela revida. É esse o modo como eu leio a intrusão de Gaia, né? O objeto por trás do objeto, a face oculta do objeto. A coisa que, tornada neutralizada por um objeto, agora mostra as suas forças. Compensa nosso canibalismo, compensa a nossa gula, compensa essa devastação produzida aí pelos comedores de terra. Falaria então do espírito da coisa, né? Espíritos da coisa. E é curioso porque se a gente lê só até o imaginário, parece que o espírito ou a vontade da coisa, na verdade, é a nossa projeção. Então podemos entender, por exemplo, que o que a gente acha do animismo, na verdade, são projeções nossas, dos nossos desejos sobre as coisas, só que esse ainda é o nível imaginário. A gente achar que tudo que é força do outro não humano, é projeção nossa, ainda é antropocêntrico. O outro pensa. Né? Já dizia o Baudelaire, toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elle. Todas essas coisas pensam por mim ou eu penso por elas? E ele continua. Elle pense, dit G, mais musicalement, pittoresquement. Né? Então ele diz que as coisas pensam por nós antes que nós pensemos por elas. Mas elas pensam pitorescamente, musicalmente. Né? Ele vai dando outros adjetivos ali. Mas para falar desse pensamento das próprias coisas, né? O Derrida também se questionava, né? Antes de ele, como filósofo, pensar sobre o gato o olha e ele está nu. O pensamento dos outros, gente, não é puramente a nossa projeção sobre eles. Pode haver projeção, isso há também no nível imaginário. Mas os outros também pensam, os outros também têm intenções. É neutralizando o pensamento e o desejo dos outros e o ponto de vista dos outros que a gente não para de cair em armadilha. Nós somos ingênuos sobre o desejo dos outros, porque projetamos nossa demanda sobre eles. João, mas Pode só falar. lembrei dos termos que o Deleuze me parece que utiliza também em alguns momentos, né, na sua obra, da questão do outramento, né? O que seria esse termo? Que significado, né, que esse termo tem, que tem a ver talvez com essa relação, né, entre o eu singular, né, entre um ser vivo e outro ser vivo, né? Perfeito. Eu queria juntar 3 conceitos aqui para a gente avançar nesse problema. Outramento, devir e afinidade potencial. Eu quero colocar esses 3 conceitos num plano de equivalência. No real, no campo de forças real, as nossas relações com os outros pontos de vista se dão ao modo de uma afinidade potencial. A afinidade potencial oscila da atração à repulsão, do amor ao ódio, da fusão ao isolamento. O outramento e o devir também são isso. Né? Se a gente fosse trabalhar o conceito de devir, eu poderia dizer que o devir é neutro. Por que é neutro? Porque ele não é positivo ou negativo. Ele se efetua em diferentes graus, em diferentes tempos. O outramento é a mesma coisa. Não é que devir outro ou outrar-se seja necessariamente bom ou seja necessariamente ruim. É uma relação real que está mudando o tempo todo. Como ter esse senso das relações? Tendo cada vez mais perspicácia para a recursividade do roubo e do dom. As relações vão sendo moduladas pelos fluxos que passam. Então, dependendo do fluxo que passa, o amor pode virar ódio. Ou o ódio pode virar amor. Uma decepção, quando decepcionamos alguém, quando alguém sente que dá mais do que recebe,
Uma amizade pode se transformar numa inimizade. Só podemos nos vingar daqueles que algum dia foram nossos amigos, foram nossos próximos, a quem confiamos, ou a quem entrou no nosso território inesperadamente e roubou a nós, nossos entes. Por outro lado, a passagem da inimizade à amizade. Que gesto é esse? Que generosidade é essa que corta um circuito de inimizade, um circuito de vingança? Há nas relações, nos encontros, os microclimas, os tons de voz, uma palavra errada, dita no momento errado, cedo demais ou tarde demais, uma postura, há toda uma leitura corporal que, se a gente não capta conscientemente, o inconsciente está captando o tempo todo. E há a alimentação dessas relações, né? Há um cultivo, há um valor de amizade, um valor de inimizade. E o dom não é menos cruel do que o roubo, se vocês querem saber. Quando eu dou a vocês, eu roubo a alma de vocês. É como se, de alguma maneira, o dom implicasse uma tendência, implicasse uma resposta em termos de dom. É como se eu obrigasse vocês a devolver o presente. Não que necessariamente todo mundo vá seguir essa tendência, né? Há pessoas que têm uma tendência a absorver todos os dons e não entrar no jogo. Não entrar para o cultivo da recursividade. Mas há uma tendência instaurada. Há uma tendência a instaurar relações de generosidade quando se doa a alguém. Há essa instituição em sociedades selvagens, primitivas, chamadas de potlatch, né? As economias do dom. O dom cria regimes comunais, instaura relações. Ele conduz uma tendência da troca, uma tendência da passagem de fluxos, né? Mas para o Viveiro de Castro, tudo culmina com o roubo, né? Diferente do Marcel Mauss, que privilegia o dom, para o Viveiro de Castro, tudo culmina no roubo. Porque nessa tendência de dar, receber e retribuir, é o roubo que conduz os três movimentos. Dar, receber, retribuir, contando que eu vou receber de volta, né? Aquele circuito que eu comecei dando, que eu recebi de volta e que eu retribuí. Digamos que no perspectivismo, gente, não tem assistencialismo, não tem salvação de ninguém, não tem sacrifício absoluto, não tem aquele amor de mãe incondicional. É como presente para o Nietzsche. Não existe presente desinteressado. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que, ainda que o dom seja cruel, num plano de forças perspectivista é o melhor que nós temos. Instaurar circuitos de dom. A outra opção é instaurar circuitos de roubo. Então sejamos generosos. Doar implica que você vai instaurar uma tendência nas pessoas, em outros pontos de vista em torno de você, também a replicar o dom. Isso tem relação com a simbiose, com a interdependência, com o viver, com o conviver. Eu costumo opor um pouco o perspectivismo ao budismo, né? As ideias do Buda por causa da questão do sacrifício, mas eu achei uma citação esses dias que poderia até ser perspectivista, vejam só. Do Buda, né? Todos os seres vivos tremem diante da violência. Todos temem a morte. Todos amam a vida. Projete você mesmo em todas as criaturas. Então, a quem poderá ferir? Que mal poderá fazer?
Então ele começa dizendo: todos os seres vivos tremem diante da violência, todos temem a morte e todos amam a vida. Então todos os seres querem persistir no seu ser. Se a gente persistir essa vontade de viver, ou melhor, se a gente projetar essa vontade de viver e esse medo da morte em todos os outros, por que a gente vai ferir os outros? Digamos que se a gente tentar ferir os outros, eliminar a vida dos outros, é isso que a gente vai colocar no mundo. E é isso que a gente vai poder receber em troca, é isso que a gente vai estar comunicando, é isso que a gente vai estar ressoando. Então, quando ele diz, projete você mesmo em todas as criaturas, então a quem poderá ferir? Que mal poderá fazer? Se a gente projetar em todos os outros pontos de vista as nossas intenções, se a gente entender que a nossa intenção comunica, que a nossa intenção ressoa, por que a gente vai desejar destruir o outro e projetar sobre o outro o desejo de nos destruir? Se a gente entender que os desejos comunicam, os desejos ressoam, é melhor que a gente projete sobre o outro a convivência, a generosidade, a interdependência, a alegria, um bem viver. Porque a tendência é que vai ressoar no outro, né? Como eu disse, não é garantido a cadeia, o segmento, porque a gente não sabe de que outras relações o outro vem, que outros circuitos o outro está ressoando, né? Então existem parasitas irremediáveis, talvez, e vampiros, né? Talvez não haja jogo possível com o próprio capitalismo, né? Que é essa feitiçaria sem feiticeiro, esse grande canibal aí que, enfim. Bom, gente, eu queria ir até aqui, agora eu queria ouvi-los um pouco, questões aí, perguntas. Bom, gente, na semana que vem eu vou continuar essas reflexões no livro A Vontade das Coisas, da Monique Menard, e a gente vai seguir também no Antiédipo. Bem-vindos e bem-vindas aí as pessoas que participaram hoje a primeira vez. Se tiverem interesse em entrar para o grupo e participar semanalmente, depois podem me procurar. E se ninguém quiser perguntar ou colocar algo, a gente vai finalizando também por hoje. Bom, eu também tenho um compromisso depois, queria agradecer, dizer que foi bem legal a troca, obrigada por todo o esforço e por promover esse espaço. Assim, eu não sei qual que é o, sei lá, o background das pessoas e tal, mas esse exercício de estudar, de trocar, tal, às vezes ele é muito solitário, então é muito bom ter esse tipo de espaço, assim, e com essa condução super bem feita e preparada. Então, obrigada, né, pelo espaço e todo mundo, né, que participa. Obrigado aí também a todas as contribuições. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom, eu faço minhas as palavras da Stephanie, cara. Achei muito legal, bacana e gostaria de estar outras vezes. Beleza. Eu vou também fazer outros encontros abertos aí. Fiquem de olho lá na página do Instagram, que Cartografias do Inconsciente. Eu estou sempre postando aí os encontros abertos.
E também quem tiver interesse em participar semanalmente, também a gente está aberto aí recebendo novos integrantes. E a gente faz a leitura do Antiédipo aqui, né? A gente já está bem avançado nessa leitura, mas eu diria que, apesar de já terem havido muitos encontros, é possível acompanhar, porque eu estou sempre trazendo outros temas e meio que reintroduzindo os conceitos aí do Antiédipo. A gente está indo bem devagar, assim, sem pretensões, né, de acabar logo, então eu sempre trago ou mais a literatura, né, e a antropologia aí para compor, né, com a esquizoanálise. Tenho tentado trazer também a psicanálise a partir de alguns psicanalistas mais contemporâneos, né, como o Percy Schiavon e a Monique Menard. Depois também tem a gravação aí, se alguém quiser receber, é só me avisar, que eu posso enviar. E tem um canal lá no YouTube que chama As Esquizoanálises, em que eu estou postando alguns vídeos mais antigos aqui do grupo, né? Alguns vídeos de encontros de alguns meses atrás. Então também fica aí esse outro canal possível. Depois também, quem quiser me mandar o contato, o Instagram, enfim, para a gente manter aí e firmando aí alianças, né? Eu acho que pode ser interessante. Mas é isso, gente. Boa semana. Um abraço.